Vocês, muito bem-vindos, todos vocês que nos visitam. É um prazer mais uma vez poder compartilhar desse tempo de louvor, de adoração, compartilhar a palavra de Deus, podermos estar aqui juntos. Todos vocês que nos visitam essa noite, sintam-se realmente abraçados. Acreditamos que foram amigos que lhes convidaram. Logo também, acredite, vocês são nossos amigos também. Sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Eu queria começar hoje pensando nessa última mensagem da nossa série. E hoje é um dia em que a gente celebra a vida que o Senhor tem feito com que cada um de nós vivamos, aquilo que a gente tem vivido durante a semana, durante os meses, durante todo o ano, aquilo que Deus tem proporcionado na vida, as transformações, os relacionamentos, as vidas transformadas, mudadas, aquilo que Deus tem realizado de fato na vida de cada um de nós. Nós celebramos assim quando nos assentamos juntos diante da mesa do Senhor, quando meditamos na palavra do Senhor, porque de fato Ele é o único digno aqui de ser adorado, de ser louvado, de ser exaltado. Essa não é uma obra de pessoas, esse não é um trabalho que pessoas tenham realizado, mas de fato o Espírito de Deus tem conduzido mulheres e homens que têm sido transformados pelo Senhor, e assim também temos visto o Senhor transformar a vida de outros mais. Louvado seja o nome dele por isso, louvado seja o nosso Deus por isso. Hoje nós estamos finalizando então essa série, Ó Pátria Amada, e nós começamos essa série pensando nessa pátria que o Senhor de fato tem preparado para nós, pensando na pátria que está nos aguardando e que o Senhor, através de sua soberania em toda a história, tem feito com que homens e mulheres encontrem o Evangelho, encontrem ao Senhor e estejam caminhando em direção a essa pátria que está muito acima, muito além do que isso que nós conseguimos experimentar aqui, que é fruto das nossas produções, fruto das nossas filosofias e pensamentos. Muitas vezes nós acreditamos que precisamos abraçar uma ideologia, seja de direita ou de esquerda, e trabalhamos sobre isso aqui. O Senhor não nos chama para abraçarmos ideologias nesse mundo, mas para de fato nos submetermos à mensagem e aos propósitos dele nesse mundo, que estão acima também de todo conceito sociopolítico, de toda conjectura de esquerda ou de direita, mas está revelada no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de quem quer que seja, desde que se curve à verdade que o Evangelho nos proclama. Então não importa se seja de esquerda, se seja de direita, se seja rico ou pobre, preto ou branco, homem ou mulher, escravo ou livre, o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para nos conduzir à salvação que Deus preparou para cada um que se curva diante do senhorio de Jesus Cristo. Nós vimos aqui na semana passada exatamente como nós podemos então desenvolver e viver a nossa vida numa nova cidadania aqui nesse mundo, perceber a atuação de Deus, perceber a nossa posição nesse mundo, acima, além e distinto de todas as questões humanistas, de todas as questões que a gente possa entender como boa ou como verdadeira, mas que o Evangelho de Jesus nos chama a vivermos uma cidadania que carrega em nosso próprio corpo e nosso próprio coração as marcas do Evangelho de Jesus Cristo, que se dispõe a uma vida de submissão ao Espírito de Deus e que nos conduz ao sofrimento muitas vezes, mas que o Espírito de Deus também nos conduz a experimentarmos o gozo e a alegria profunda
que sofrer pelo Evangelho pode nos causar. Acima de qualquer outro tipo de sofrimento, quando sofremos por causa do Evangelho, então a nossa alma começa a encontrar valores muito mais elevados do que aqueles que nós temos procurado aqui na face da terra. Hoje nós queremos pensar então sobre a estabilidade, um sonho brasileiro. A estabilidade que todos nós brasileiros nos acostumamos a buscar, a sonhar com ela, e por isso nós trabalhamos, por isso nós nos esforçamos, por isso nós acordamos cedo a cada manhã, por isso nós dormimos tarde, por isso nós suamos muitas vezes e desgastamos os nossos neurônios, as nossas emoções, as nossas relações, muitas vezes por causa desse sonho tão sonhado, de uma estabilidade, de um descanso, de chegar um dia em que a gente não precise estar se preocupando com mais nada disso, que a gente normalmente se preocupa. Se estamos começando a vida, a gente tem preocupações extremas sobre isso. Se estamos construindo ainda, como em metade da nossa vida, as preocupações não diminuem, elas aumentam ainda mais. Os filhos vão apresentando necessidades ainda maiores para que a gente possa assistir, dar suporte. Quando os filhos estão crescidos, nós aumentamos ainda mais as preocupações, e as preocupações conosco mesmo, as preocupações com eles também, porque agora eles também estão começando a vida. Será que eles vão conseguir construir a vida, conduzir a vida e chegar à tão sonhada estabilidade? Aí as coisas mudam. Se você tem um pouco mais de idade aqui, você passou pelo tempo em que Collor tirou o dinheiro da conta de todo mundo, e aqueles que estavam com dinheiro guardado perderam as finanças, os valores que estavam ali guardados, e trabalho de tantos anos, de repente, economias de tantos anos, de repente sumiram. Hoje você vive um tempo em que você estava caminhando, pensando que talvez você se aposentasse com uma determinada idade, e agora você não vai se aposentar mais, as coisas começam a mudar. No fim das contas, brasileiro tem história de rodo, história demais, que pode trazer uma verdade para ele. Não adianta colocarmos a nossa esperança nesses sistemas socioeconômicos que nos iludem acreditando que esse é o caminho que vai nos conduzir a uma estabilidade. Vira e mexe, as páginas da história mudam, e nós nos deparamos com mudanças e com coisas que nos surpreendem. Quem viveu 30 anos pelo menos pode dizer que a história da sua vida vira e mexe, mudou, deu uma guinada, e tudo se apresenta de forma que você não esperava. Nós não somos os autores das nossas próprias histórias. A vida muda, você se planeja, mas de repente nada mais é como você achava que ela pudesse ser. A definição de estabilidade no nosso dicionário, primeiro é firmeza, solidez, imobilidade, algo que não se move, algo que tem ali uma solidez, ele é estável, ele está lá seguro, ele não varia, ou uma condição do que se mantém constante, alguém que caminha de forma constante, algo na vida que nunca muda de direção, anda de forma constante no seu tempo, na sua cadência, naquilo que se propõe, sempre está indo da mesma forma, invariável. Estabilidade, mais do que isso, significa então um estado de equilíbrio, de imperturbabilidade. Palavra bonita, né? Mas o dicionário nos diz isso. Estabilidade, então,
é um estado em que não há nenhuma perturbação, nenhuma variável. Observe, por que nós tanto sonhamos com estabilidade, quando as definições dessa mesma palavra já nos são tão imensas, tão utópicas? Porque se você é ser humano, você pode observar essa palavra e essas definições como algo que é muito além de você mesmo. Mas há um quarto conceito que se forma da ideia de estabilidade, que é a condição que se adquire o servidor público habilitado em concurso público e que lhe assegura, ser só demitido em razão talvez de uma sentença judicial, de uma transgressão muito severa, e aí ele vai passar por todo um processo para que então ele possa ser demitido, se o processo vier a se estabelecer, porque até o estabelecimento desses processos são extremamente complicados. Então, já que essa estabilidade que nós tanto sonhamos, ela parece ser algo que cada vez se distancia mais de nós, convencionou-se no nosso país que passar em concurso público é a solução para a nossa vida. É a solução para nós encontrarmos a estabilidade que tanto sonhamos. Nós queremos esse estado de equilíbrio para a nossa vida, esse estado de imperturbabilidade, e aí essas coisas começaram a mudar hoje também, porque cada vez mais as estatais estão sendo privatizadas, e aí aqueles que estavam concursados ali já há 20 anos, imaginando que de repente estava chegando perto de uma aposentadoria, agora as possibilidades de uma Eletrobras ser privatizada, tudo isso começa a mexer com essas pessoas e com os projetos que elas fizeram por tantos anos. A minha pergunta então é: onde é que essa desestabilização começou? Onde é que o ser humano perdeu o estado que se mantém em equilíbrio no seu próprio ser? Porque esse desejo de uma estabilidade não é um desejo ilegítimo. É legítimo desejar essa estabilidade, porque muito mais do que simplesmente ter coisas ou construir coisas na vida, o desejo pela estabilidade, ele é um desejo que é interno também, ele não é só externo. É o desejo de chegar a um ponto na vida em que as preocupações não estejam mais lá, em que a gente possa viver a vida, de fato, sem absolutamente se preocupar com o porvir. Eu tenho total segurança agora na vida. Agora observe, isso é algo que não é próprio do ser humano. Porque por mais que nós possamos construir algumas coisas, conquistar algumas coisas na vida, por que esse estado de equilíbrio e de ausência de perturbações, eles não vão nos alcançando à medida que a gente caminha, à medida que a gente constrói, à medida que a gente envelhece? Por que tantas vezes, por mais que a gente possa construir, conquistar coisas, ter posses, por que esse estado de equilíbrio não nos alcança de igual medida? Por que essa estabilidade parece algo que vai fugindo das nossas mãos à medida que a gente luta até alcançar, e quando chegamos perto, mais distante vai se fazendo de nós? Onde começou esse estado de desestabilização? Eu queria pensar com você em alguns textos da palavra de Deus, que talvez você possa nunca ter pensado nesses textos dessa forma, e nunca ter talvez pensado que a Bíblia pudesse trazer para você alguma direção quanto a esse estado de equilíbrio, imperturbabilidade, esse estado de descanso que a Bíblia de fato nos promete
nos anunciando Jesus, nos anunciando o evangelho da nossa salvação. Gênesis capítulo 1, capítulo 3, versículo 17, nos diz o seguinte: ao homem declarou. Isso aqui é um momento imediatamente após a queda, imediatamente após o homem, pela primeira vez, desobedecer a Deus. Até aí não havia tido nenhuma desobediência, até aí não havia tido nenhum pecado, havia uma comunhão plena do homem com Deus. A partir do momento então que o homem se equivoca na sua escolha, que o homem desobedece à direção que Deus tinha dado para a vida e para a construção de toda a vida, há então uma declaração feita na palavra de Deus quanto à vida do homem. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra. A partir desse momento, a terra tornou-se amaldiçoada. Esse é um termo que muitas vezes nós não gostamos de nos convencer de que é assim. Mas quando eu e você vivemos nesse mundo e abrimos os olhos para as realidades que estão à nossa volta, é fácil a gente se convencer daquilo que a palavra de Deus diz sobre o mundo. A terra está debaixo de uma maldição constante, que por mais que a gente tente construir situações e realidades melhores, cada vez a gente vai vendo que a coisa piora. A maldade fica maior, a violência só cresce, a injustiça só aumenta. A terra está debaixo de uma maldição. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Observe, o homem já se alimentaria da terra, do fruto que a terra pudesse dar, e aqui você não precisa pensar assim de uma maneira rural, de uma maneira apenas primária, como que ele não iria produzir nada, a terra mesmo daria os seus frutos e o homem iria lá só comer. Não, Deus colocou o homem na terra e a afirmação é, ele vai dominar, ele vai cuidar dela, ele vai reger esse sistema. Então o homem trabalharia sim, o homem teria sim trabalho, desempenho a se realizar no mundo, porém, após a maldição do pecado, o que muda agora é o sofrimento. Isso aqui é fadiga. A ideia dessa palavra é perturbação, é estresse, numa versão mais atualizada. A partir desse momento, todo o peso, sofrimento, fadiga, estresse, cansaço, preocupação começa a surgir na realidade concreta e existencial do ser humano. Você agora vai sofrer para se alimentar dela. E aí ele continua dizendo assim, com o suor do seu rosto. A palavra hebraica aqui traz uma ideia de alguém que está trabalhando de tal forma que as suas pernas ficam trêmulas. Há um trabalho tão cansativo aqui, que as suas forças físicas vão se esvaindo. Veja só, muitas vezes quando a gente pensa na maldição do pecado sobre a humanidade, a gente não para observar que essa é uma maldição que nos acomete e nos afeta em todas as esferas da nossa vida. O cansaço pelo seu trabalho, o estresse causado pelo seu trabalho, as preocupações que você tem de não saber se amanhã vai ter o sustento ou não vai, se o trabalho vai render ou não vai, se vai ter cliente ou não vai, se a aposentadoria vai chegar ou não vai, se vai dar para você comer no fim do mês ou não vai, se vai dar para pagar as suas contas ou não vai, pelo trabalho que você vai ter desempenhado, se você vai conseguir dar comida sequer para os seus filhos ou não vai. Tudo isso é pura e natural consequência da maldição do pecado que nos acomete.
nós nos afastamos de Deus e dos propósitos de Deus, logo o pecado traz a sua maldição, que nos pesa todos os dias. À medida que nós então trabalhamos a cada dia, muitas vezes, acredito eu, que você tenha chegado também em sua casa por muitos dias, de forma tão exausta, que suas pernas já não aguentam mais, os seus pés doem, e você deita na cama e você não quer absolutamente mais nada, a não ser morrer, porque dormir é pouco. Você queria ter 8 horas de morte e depois ressurgir para ver se descansava um pouco mais. É assim. Então o texto diz assim: do suor do seu rosto você comerá seu pão, até que volte à terra. Observe aqui então qual é a abrangência dessa maldição do pecado. Até o dia da sua morte. Nós fizemos aqui alguns questionamentos iniciando. Por que essa estabilidade, por mais que a gente corra atrás dela, parece que ela nos foge? Por que a gente constrói tantas coisas, possui tantas coisas, passa em concurso, busca a estabilidade que o concurso possa nos dar, mas ainda assim a falta de uma estabilidade interior e exterior parece que continua nos abraçando a cada manhã, nos dando bom dia, nos sorrindo com um sorriso amarelo, mas ela está sempre lá, porque esse estado de trabalho forçado e desgastante, ele te acompanhará até que você volte à terra. Entendeu? Seu corpo caminha para a morte, desde que você nasceu. E isso é a vida nossa aqui. Então ele diz assim: visto que dela você foi tirado, você vai trabalhar desse jeito até voltar à terra, visto que você foi retirado dela. Então você tem aqui agora, porque você é pó. O pecado fez com que também alguns equívocos começassem a ser cometidos na nossa vida. A gente começa a viver a vida como se nós não fôssemos pó, como se ela não fosse acabar, e breve, rápido, e como se nós não fôssemos voltar ao pó. E aí entra a crise da juventude eterna que hoje nós vivemos, de não querer envelhecer, de não querer parecer ser velho, de querer fugir de uma realidade que está sobre nós inequivocamente. Todos nós vamos chegar lá, todos nós chegaremos lá e rápido. Somos pó e ao pó nós voltaremos. É preciso entender que esse estado de maldição que nos acometeu é um fato e nós não temos como nos livrar disso. Vamos chegar lá, não adianta tentar fugir disso, porque tentar fugir disso é colocar peso ainda maior sobre as nossas costas, ainda maior sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma. E muitas vezes o aproximar-se de uma idade mais antiga, mais velha, obrigado por me ajudar, parece que é um terror para a gente, mas lembre-se que se esse peso vai nos seguir até a morte, a vinda da morte é um alívio, não precisa ser um peso. Versículo 20, então, ele diz assim: Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Observe, até então, a referência que o Senhor Deus fazia a homem e mulher tinham exatamente as mesmas 3 letras hebraicas.
os nomes não eram diferentes, apenas o som que se fazia, mas as letras eram as mesmas. Eu acho isso muito profundo, muito belo da gente poder perceber, porque após a maldição do pecado, a própria relação homem e mulher se corrompeu também. E a palavra de Deus então diz assim: pois ela seria mãe de toda a humanidade. Aqui, fazendo uma referência que todo o restante da humanidade que se seguiria estaria debaixo dessas mesmas condições. Essa não é uma maldição que acomete ou que vem sobre apenas Adão e Eva, mas é uma maldição que vai perpassar por toda a humanidade e alcança a mim e a você, alcança a todos nós. Porém, no versículo 15, que nós não lemos, a palavra de Deus diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A palavra de Deus está dizendo, antes de trazer essa maldição, antes de trazer essa condição sobre nós seres humanos, de que algo aconteceria que faria com que todos nós pudéssemos desfrutar de uma libertação de todos esses pesos. E no versículo 15 de Gênesis, há então, antes da maldição, o anúncio dessa promessa. Deus prometendo, mesmo ao homem e à mulher, mesmo que eles tenham se equivocado, mesmo que eles tenham desobedecido, Deus promete para eles que isso iria mudar. Deus iria reverter essa história. E por todas as Sagradas Escrituras, é essa a promessa que está latente, que está ali o tempo inteiro sendo anunciada. O dia em que esse peso seria retirado da humanidade. Um dia em que essa maldição seria retirada da humanidade. Eu queria então ler com você, mais adiante, Gênesis capítulo 5, que é a promessa feita em Noé, e essa promessa que Deus havia feito no versículo 15 do capítulo 3, sendo revelada aqui no pensamento dos pais de Noé. Aos 182 anos, Lameque, que hoje não está aqui, mas era o personagem bíblico, gerou um filho. Então segura, viu, Carol, que esse vai viver muito. Deu-lhe o nome de Noé. Ao filho que Lameque tem, chamado Noé, ele diz o seguinte: ele nos aliviará do quê? Leia comigo. Olha só, você sabe o que é isso? A consciência de que o estado de vida em que nós fomos colocados foi por causa da queda, do pecado. E a consciência ainda maior de que uma promessa foi feita e de que aquele que vai nos trazer descanso, ele viria. E Noé, então, é exatamente o homem que Deus usa para preservar o seu povo, porque até então a maldição do pecado fez com que a humanidade se corrompesse cada vez mais. Mas esse descanso pleno, ainda assim, não foi encontrado em Noé. Porque após a preservação do povo em Noé, o homem continua a pecar, o homem continua a viver num estado de pecado, a terra continua a estar debaixo de um estado de maldição. Todo o sofrimento, todo o trabalho, todo o peso continua sobre a humanidade. E essa promessa se estende por todas as Sagradas Escrituras, e nos profetas maiores há várias referências a essa promessa. E eu separei então aqui para você um texto de Ezequiel, capítulo 20, versículo 6,
O profeta diz assim, naquele dia, referindo-se a um tempo e a um momento da história do povo de Deus que é emblemático, que é paradigmático, que é o tempo de peregrinação desse povo no deserto, o tempo que esse povo ficou escravo no Egito e depois foi liberto. O profeta diz assim, naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito. O Egito representando, biblicamente falando, exatamente o período que nós vivemos aqui nessa terra, debaixo de uma escravidão, de um cansaço, de um trabalho forçado que nos acomete todos os dias, que muitas vezes faz com que as nossas pernas se enfraqueçam, as nossas emoções se esvaiam. A palavra de Deus então diz assim, eu jurei a eles que eu os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde mana leite e mel, a mais linda de todas as terras. A promessa do descanso, a promessa da restauração, a promessa do alívio que seria trazido para nós, voltando a ser dito ao povo de Deus em todas as sagradas escrituras. Deus querendo conduzir o seu povo a esse alívio. E nesse processo, o texto de Isaías, eu acho que é um dos textos que mais nos esclarece sobre o conceito que Deus tem sobre o descanso, sobre a vida e sobre a estabilidade que eu e você tanto almejamos, não apenas exteriormente, mas internamente. Uma estabilidade para a nossa alma, que não muda, que não varia, que não se transforma de acordo com as mudanças exteriores. Isaías, lendo e interpretando para nós o período do Egito e o período em que o povo de Deus foi retirado do Egito e viveu pelo deserto, ele nos informa o seguinte: então, o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e seu povo. Onde está aquele que os fez passar através do mar como um pastor do seu rebanho, com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo? Observe bem, a palavra de Deus está nos dizendo aqui que no momento do Egito, no momento do deserto, no momento em que Deus estava olhando o seu povo, vendo o seu povo oprimido, num estado de escravidão, e que não é um estado de escravidão que surge como uma coisa nova para a vida do homem, porque esse estado de escravidão e trabalho forçado foi estabelecido em Gênesis. Quando nós nos desviamos da presença de Deus, o trabalho e o peso dele foi colocado sobre nós. Deus está agora dizendo que entre o seu povo, o Espírito dele mesmo, o seu próprio Espírito, estava no meio desse povo, conduzindo esse povo, como um pastor conduz as suas ovelhas. Apesar do povo estar trabalhando, apesar de o povo estar trabalhando forçadamente, apesar do povo estar sofrendo com aquele trabalho, apesar do povo estar vivendo de uma forma que no final do mês ele não tinha muito com que resolver os seus problemas, o Espírito de Deus era quem estava no meio desse povo, conduzindo esse povo. Isso é a promessa de Deus caminhando para o seu cumprimento. Deus está conduzindo o seu povo na face da terra, não importa os processos seculares onde eles estão inseridos, mas é o Espírito dele que se faz presente na realidade concreta de trabalho diário de todos os dias, a cada manhã, a cada anoitecer, a cada momento que nós olhamos para as nossas contas e não sabemos muito bem como resolvê-las, a cada momento que nós queremos projetar alguma coisa, mas não conseguimos fazer, porque não sabemos se vai dar para ser feito com os recursos que temos. O Espírito de Deus é aquele enviado do Senhor, que é o próprio Deus presente em nossa vida real. Entre eles, pois, o seu Espírito. E o texto continua: que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés. E quem então divide as águas? O glorioso braço do Senhor. Não foi Moisés.
O que Isaías está nos dizendo é que muitas vezes aqueles que nós temos expectativas de que através deles as coisas possam acontecer, não são neles em que a gente precisa colocar a nossa expectativa, mas no braço glorioso e poderoso do Senhor, que está presente nas nossas realidades concretas, diárias. E Ele é que faz com que os milagres aconteçam quando, humanamente falando, não há mais possibilidades. Quando não há mais como resolver as nossas questões reais, diárias. É aí onde nós precisamos crer e confiar. O braço do Senhor está presente na nossa vida. E essa é a promessa que o Senhor vem desenvolvendo por toda a sua palavra, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno e os conduziu através das profundezas. Como um cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Como o gado que desce a planície, foi-lhes dado, leia para mim por favor, foi-lhes dado. Então observe aqui, não se equivoque nesse momento. Esse descanso é sim um descanso real, físico, concreto. Mas é um descanso que nasce a partir de uma transformação provocada pelo Espírito do Senhor no nosso interior. Quando nós começamos a colocar e a crer de fato que não somos nós que estamos conduzindo os nossos caminhos nas variantes das nossas vidas, mas é o Espírito do Senhor que faz isso. Que não é a estratégia que você pode bolar, o empreendimento que você pode de repente se meter a fazer. É o Espírito do Senhor que vai te dar esse descanso e Ele vai te conduzir, te livrando de tropeços. Sabe aquele medo de tomar alguma decisão, de ir em alguma direção, porque você não sabe o que é que vai dar, e se der errado, o que vai ser da minha vida, como vai ser o dia de amanhã? Responda quem puder. O que irá nos acontecer? O meu destino, no final das contas, será como Deus quiser, já dizia o poeta popular. Mas muitas vezes nós cantamos como palavras soltas ao vento. O seu destino não tem jeito, será como Deus quiser e nada mais. Foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Então, pergunta que não quer calar. Quem não encontra a estabilidade ou agora descanso? Quem é que não encontra nesses processos seculares em que eu e você estamos inseridos? Nesses desejos legítimos que eu e você temos, de construir vida, construir família, sustentar filho, sustentar-se, construir uma carreira, fazer um futuro. Quem não encontra a estabilidade e o descanso tão almejado para a nossa alma? A palavra de Deus diz então em Hebreus, que é um dos textos do Novo Testamento que mais nos explica o Velho Testamento, nos diz assim: contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, voltando agora ao período do Egito, ao período do deserto, não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E aí você pensa, meu Deus, que pecado foi esse? Então ele continua: a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi a aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que essa desobediência, que foi por causa da incredulidade,
que eles não puderam entrar no descanso. Voltamos então à mensagem central do Evangelho. É pela fé e pela fé somente que nós somos salvos. Não há salvação em nenhum outro nome debaixo dos céus e sobre a terra, senão no poderoso nome de Jesus. Mas então, pensando biblicamente, eu e você precisamos entender que salvação nas Sagradas Escrituras não se refere a uma vida no céu, se refere a novos céus e nova terra, se refere ao reino dos céus, encontrando a minha vida e a sua vida aqui, agora, hoje. Mas é preciso que o meu coração creia piamente que o Senhor Deus está construindo e resgatando um povo para si, para que esse povo possa entrar no seu descanso, para que esse povo possa desfrutar. Hebreus ainda nos explica mais, agora no capítulo 4, sobre a estabilidade e o descanso que nós podemos encontrar agora de fato em Jesus. E quando eu falo em estabilidade e descanso, é preciso que você entenda claramente, eu não estou falando aqui de coisas espirituais somente, eu estou falando da realidade crua, real, que eu e você vivemos e estamos inseridos a cada dia. É de bolso sim, mas é de coração acima de tudo. São de estruturas construídas, sim, mas é de coração e fé acima de tudo. A palavra então de Deus diz assim: por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje. Hoje, não é amanhã, é agora, não é daqui a pouco, não é mais tarde. Quando a gente diz para os nossos filhos, mais tarde a gente vai resolver, a pergunta deles é, mas mais tarde é hoje? Se é mais tarde é hoje, a não ser que já seja assim 11 horas da noite, né? Mais tarde já é amanhã. Mas eles sempre nos perguntam isso. A palavra de Deus diz, o tempo que Deus estabeleceu é o tempo chamado de hoje. Ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Então ele nos explica de forma muito clara, muito concreta, real, para que a gente possa perceber que a gente não está tratando sobre uma coisa assim, para o futuro, para o além, para o porvir após a morte, mas há uma promessa real sendo dita para nós de descanso e de estabilidade, de segurança, imperturbabilidade para os nossos dias hoje, para o seu coração agora, para voltar para casa de fato tranquilo, descansado no Senhor. Ele diz assim, porque se Josué, entrou outra pessoa agora na história, deixa eu explicar para você, Josué foi o que conseguiu entrar na terra. Moisés, que sai com o povo do Egito, que peregrina pelo deserto, Moisés não entrou na terra. Josué é aquele que é deixado agora para conduzir o povo à entrada da terra, aquela terra que mana leite e mel, que eles foram lá, olharam antes e eles viam que os frutos eram as coisas assim maravilhosas, gigantescas, coisa deliciosa. Os homens também dali eram pessoas um tanto quanto maiores do que eles, e eu me imagino bem naquela situação, né, de ver gente assim maior. Eu vivo isso todo dia. Josué, volta lá para o texto, se Josué lhes houvesse dado o quê? Descanso. O povo de Deus não encontrou o descanso quando entrou na terra tão sonhada. Tinha trabalho para todo mundo, tinha comida para todo mundo, a justiça social era conduzida pelo próprio Espírito de Deus, a palavra de Deus sendo dada àquele povo. Se alguém tinha cometido alguma coisa errada, era a palavra de Deus que julgava as pessoas. Há um momento histórico ali de quase alcançar uma plenitude real e social. Mas a palavra de Deus diz que Josué não deu esse descanso ao povo. Deus, se ele tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia.
Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras. Todo aquele agora que entra no descanso que pode se encontrar em Cristo Jesus, sim, também vai descansar dos seus trabalhos, suas obras. E essa referência aqui não é obras que se realiza para se conquistar alguma coisa de Deus. É uma referência a obras, a trabalho que você realiza para poder se manter vivo na face da terra. Aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras. E veja como é esse descanso. Assim como Deus descansou das suas. Isso é plenitude, querido. Isso é plenitude em Deus. O coração começa a ser transformado e não mais o trabalho é aquilo que conduz a minha vida e a minha alma. Não mais o futuro vai ser a preocupação que permeia a minha mente e o meu coração. Porque eu entro no descanso de Deus, eu também descanso das minhas obras. Esse descanso ainda não foi alcançado até aquele momento. Então Jesus, na plenitude do seu Espírito, na plenitude do Espírito de Deus, Ele nos faz um convite. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Observe só uma questão aqui. Jesus estava falando aos seus discípulos, havia pregado em 2 cidades que não creram nem nos milagres que ele operou naquela cidade. E Jesus diz que Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis, receberia muito mais misericórdia no tempo do julgamento do que aqueles que simplesmente não creram, mesmo vendo tantos milagres. Mais uma vez, a fé que é colocada no Senhor Jesus Cristo é o centro de todo o nosso desenvolvimento para encontrarmos o descanso que nós tanto sonhamos. E quando Jesus está falando a essas 2 cidades, ele então volta-se aos seus discípulos, ergue a voz aos céus e diz o seguinte: glória te dou, Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e entendidos desse mundo, mas o Senhor revelou aos pequeninos. E então ele diz: venham a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te dar descanso. Você sabe o que é isso, querido? Há uma verdade que só o Espírito Santo pode revelar no nosso coração. Você pode estar correndo hoje, pode estar planejando muito, pode estar trabalhando demais, ansioso demais pelo futuro, mas a palavra do Senhor Jesus para mim e para você: você está cansado? O que significa cansado nada mais é, põe na tela, me lembrei de Datena agora. A palavra aqui é intenso trabalho que leva ao aborrecimento e fadiga. É assim que no grego é usado. Esse cansaço aqui, querido, não é somente um cansaço psíquico, emocional, espiritual. É cansaço mesmo. É um cansaço holístico, né? Tá em moda essas palavras. É um cansaço total, completo, integral. Você trabalha tanto que hoje sua vida está assim, é aborrecimento e fadiga. E você olha para frente e não sabe o que fazer.
não sabe como resolver, não sabe como sair dessa. Você está cansado, sobrecarregado? Então Jesus diz assim: eu vou dar a vocês o descanso. E a ideia de descanso é um interrompimento de um movimento externo e interno. Não é um descanso apenas porque você vai fazer assim: a partir do momento que eu creio em Jesus, eu vou passar a ter mais férias. Não, não é disso que ele está falando. É um movimento que é interrompido interiormente. Uma rotação em que a sua alma e o seu coração se encontram, que quando nós encontramos o descanso em Cristo, aquilo se arrefece, aquilo diminui, aquilo vai sendo dissipado do nosso interior. Logo a gente começa a olhar para as coisas que a gente tanto fica se convencendo de que precisa delas, e a gente começa a acreditar e ver que nós de fato não precisamos dela. Logo, eu posso viver com menos. Se eu posso viver com menos, eu posso também trabalhar menos. O descanso então vai nos completando e nos envolvendo de forma interior e exterior. A alma que encontra a serenidade, o equilíbrio e a paz no Senhor Jesus Cristo, ela começa a olhar para o trabalho não como algo que pelo qual a sua vida depende, mas o trabalho é apenas uma caminhada a ser desenvolvida aqui na terra para glorificar o Senhor Jesus também. E a nossa postura muda. Mas a ideia da palavra sobrecarregado é a ideia de um trabalho que é colocado sobre nós e que nós não podemos carregar. Então observe, isso é um desenvolvimento ainda depois da maldição do pecado que foi dada a nós. E aqui eu queria pensar com você que as mulheres de hoje sofrem mais. As mulheres sofrem bem mais hoje sobre a respeito dessa sobrecarga que é colocada e que elas não podem carregar. Deixa eu dizer uma coisa a você. Os papéis estão se invertendo na nossa sociedade. A maldição do trabalho forçado, a maldição do trabalho que fadiga, ela foi colocada sobre o homem, não sobre a mulher. Sobre a mulher foi colocada outra maldição, mas nós somos tão capazes de piorar aquelas próprias produções dos nossos pecados, que hoje na nossa sociedade os homens estão colocando sobre as mulheres. Sim, os homens estão colocando sobre as mulheres. Não é por causa de um movimento feminista, não é porque as mulheres estão lutando para conquistar uma liderança na sociedade, é porque é muito mais conveniente, é porque é muito mais cômodo para homens que não conseguem encontrar o descanso em Cristo Jesus, deixar com que as suas mulheres assumam a liderança das suas próprias vidas. E muitas das mulheres estão se casando para ter um filho primeiro e depois engravidar daquele que ela já cuida como se fosse seu filho. Porque não assume a liderança e a responsabilidade de que a fadiga do trabalho está sobre si. Homens, essa maldição é minha e sua. Não deixe que a sua mulher carregue por você. A punição virá dobrada. Tenha certeza disso. Mulheres, não pequem também nesse mesmo pecado. Não assumam as posições que não são para vocês. Porque muitas vezes a mulher tenta suprir a necessidade de um homem que possa assumir o cansaço que é para ele, e encontrar o descanso conduzindo a família até Cristo, no descanso de Cristo. Aí elas tentam então assumir e conduzir esse processo. E cada vez mais o homem recua. Mas lembre-se que não haverá inocentes no fim das contas. Cada um precisa cuidar do que é a sua responsabilidade. Lembre-se disso. Em Cristo, eu e você, homem ou mulher, podemos encontrar o descanso para a nossa alma. Não é invertendo papéis,
não é tentando fazer na força do nosso braço, mas é de fato colocando toda a nossa esperança e fé no Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos dará o seu descanso. Porque o jugo dele não é o jugo do pecado, o jugo dele é suave, e o fardo dele não é um fardo que você não vai poder carregar, não é um fardo que você carrega como, por exemplo, na sua empresa, no seu local de trabalho. O fardo de Jesus, ele diz, é leve, é leve. Queria então pensar com você, pelo menos em 3 conclusões para que você pudesse levar hoje com clareza. Deus em Cristo nos dá descanso de toda a nossa obra aqui, de todo o nosso trabalho aqui. Você precisa crer nisso, querido. Você precisa crer nisso, antes que o infarto lhe alcance, antes que doenças emocionais te alcancem. E se elas já te alcançaram, é colocar a fé nisso, que vai te curar também. 2, o desejo pela estabilidade é o vazio por conta do que perdemos pelo pecado. Esse sonho tão sonhado que nós temos de uma estabilidade, ele é fruto do vazio que todo ser humano já tem, porque o pecado nos tirou exatamente essa estabilidade, essa falta de perturbação. Mas isso é retomado e colocado sobre nós novamente, quando nós nos encontramos com Cristo. E 3, em Cristo somos livres das incertezas, livres das inseguranças e livre das fadigas da nossa alma. Em Cristo eu e você encontramos o descanso, certeza, segurança e alívio. Certeza, segurança e alívio. 1000 podem cair do seu lado, 10.000 cairão do outro, mas você permanecerá na estabilidade, segurança, no Senhor. Não importa o que externamente esteja acontecendo. E o convite que a palavra de Deus então nos faz é que, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Eu quero orar com você, para que o momento de ceia seja um momento em que você, de fato, possa ter esse encontro com o Senhor. Reencontro, encontro. Que comer do pão e beber do vinho seja um reassumir para o seu coração. Eu creio e eu estou no descanso de Jesus. Ele me libertou das inseguranças, das incertezas, da fadiga da minha alma.